Sabe aquelas discussões que parecem um disco arranhado, que se repetem com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos e no final nada muda? Fica aquela sensação de frustração, um ciclo que nunca acaba. A gente se pergunta por que isso continua acontecendo. Vamos mergulhar fundo nesse padrão para entender de uma vez por todas. É uma sensação muito comum, né? A de estar preso numa briga que não tem fim. Parece um roteiro que se repete no amor, no trabalho, na família. Mas, e se a raiz de todo esse problema não for o que a gente imagina? E se o verdadeiro inimigo estiver escondido? Pensa bem comigo, a psicologia, com gente como o psicanalista Erich Fromm, nos dá uma pista incrível. Muitas vezes, o conflito que a gente vê do lado de fora na verdade, são um espelho de uma batalha interna que estamos evitando. No fundo, a gente usa a outra pessoa como uma tela para projetar as nossas próprias questões mal resolvidas. Ok, então, se a outra pessoa não é o problema principal, quem é? É exatamente aqui que a coisa fica interessante. Porque, olha, o verdadeiro adversário quase nunca se mostra de cara limpa. Ele é bem mais sutil. O primeiro passo é quebrar essa ideia que a gente tem. No calor da briga, aquela pessoa que parece ser a fonte de toda a nossa raiva, ela na verdade não é o inimigo real. Pode parecer que é, mas não é. E isso vale para tudo, não só para relacionamentos amorosos. O alvo da nossa frustração pode ser um colega de trabalho, um concorrente, qualquer um que nos tire do sério. Mas em todos esses casos, o que a gente está vendo é só a pontinha do iceberg. E aqui está o ponto central de tudo. O verdadeiro inimigo é uma força invisível que manipula a gente, que se esconde bem na nossa frente. E o mais fascinante é que tanto a psicologia moderna quanto as sabedorias antigas nos dão nomes e até métodos para identificar essa força. Vamos começar pela explicação da psicologia, que é bem direta. O nome desse mecanismo que a gente usa é projeção. O Erich Fromm chamou isso de amor neurótico. É quando, em vez de encarar as nossas próprias falhas, a gente simplesmente as projeta no outro. Por exemplo, uma pessoa que é super controladora acusa o parceiro de tentar controlá-la. É uma tática do nosso inconsciente para desviar a atenção de nós mesmos. E aí a relação vira um campo de batalha, sabe? Cheio de acusações e projeções dos dois lados. Agora, vamos dar uma olhada na perspectiva espiritual, que, por incrível que pareça, fala de um conceito muito, mas muito parecido. A Kabbalah fala sobre uma força chamada o adversário. E é muito importante esclarecer uma coisa aqui. Não estamos falando daquela imagem de um demônio com chifres e tridente. Nada disso. Pense mais como uma força reativa, uma voz sutil dentro de todo mundo que nos empurra para a negatividade e que, basicamente, se alimenta do conflito. O nome original, como aparece nos textos antigos, é o Satan, com essa ênfase no N no final. Ele é descrito como uma força que está em todo lugar, tão real quanto a gravidade, e o único objetivo dele é nos manter presos nesse ciclo de reação, de raiva, de negatividade. E presta atenção na tática que os textos cabalísticos descrevem. O adversário se projeta nos outros. Soa familiar? Pois é exatamente o mesmo mecanismo da projeção da psicologia. Ele faz com que a gente enxergue as nossas próprias sombras na outra pessoa para que a gente lute contra a pessoa errada e nunca contra a verdadeira fonte do problema. Então, como a gente sai desse jogo? A Kabbalah oferece uma técnica bem prática e poderosa para neutralizar essa força no exato momento em que o conflito está acontecendo. Funciona assim, é um passo a passo. Primeiro, quando alguém estiver agindo de forma negativa, visualize essa força, o adversário, sussurrando no ouvido dessa pessoa. Segundo passo, tente ver a pessoa não como sua inimiga, mas como um fantoche, que está temporariamente sendo controlado por essa influência. E terceiro, reconheça que o verdadeiro causador do caos é essa força que ganha quando os dois lados brigam. O objetivo aqui não é passar pano ou justificar o comportamento do outro, de jeito nenhum. A ideia é criar um espaço mental para a gente. Em vez de reagir na hora com raiva, essa visualização nos acalma e permite que o verdadeiro trabalho comece, que é o trabalho interno. Afinal, o adversário também está sussurrando no nosso próprio ouvido, né? E isso nos leva ao último conceito, que talvez seja o mais transformador de todos. Olha, essa é uma verdade que pode ser um pouco desconfortável, mas é extremamente poderosa. Se uma característica negativa em outra pessoa nos irrita profundamente, nos tira do sério, isso é um sinal. Um sinal de que essa mesma característica existe, de alguma forma, dentro de nós. O outro, nesse caso, está apenas funcionando como um espelho.
A Kabbalah usa uma metáfora que é simplesmente brilhante para isso. As pessoas e situações difíceis são como cacos de um espelho quebrado. Cada pedacinho reflete uma parte da nossa própria natureza que a gente precisa olhar, que precisa de transformação. E quando a gente trabalha essa parte interna, o reflexo do lado de fora invariavelmente também muda. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. No próximo conflito, qual vai ser a escolha? Continuar lutando contra o reflexo ou finalmente ter a coragem de olhar para o espelho? A resposta para essa pergunta, bom, ela tem o poder de mudar absolutamente tudo.